Sejam bem-vindos à 14ª semana da nossa Jornada dos Hábitos. Já estamos chegando quase ao fim. Eu sou o Fabiano, seu mentor. Estou te guiando durante essa jornada. Nas últimas 3 semanas, tivemos a oportunidade de trabalhar temas importantes sobre a questão da ação. Falamos um pouco sobre o poder da ação. Logo na sequência, eu trouxe uma opção para que vocês assistissem um vídeo da doutora Rosana Alves, que faz parte de uma série da TV Novo Tempo. A doutora Rosana Alves é uma PhD neurocientista renomada e ela trouxe, então, o tema relacionado ao medo. E isso está relacionado também à questão da ação, porque enquanto isso há medo, não existe ação. Outro ponto também, eu trouxe na semana passada para vocês o Paulo Vieira, um outro PhD profissional. São dois profissionais que eu recomendo que vocês sigam, que vocês assistam os vídeos deles. E na série do Paulo Vieira, onde ele fala que sucesso não acontece por acaso, um dos temas da série, ele fala justamente sobre o foco, que é a questão das distrações. Ou seja, você precisa ter foco e eliminar as distrações. Então esses dois elementos, a coragem mais o foco, fazem com que nós possamos agir. E hoje vamos trabalhar um tema super importante, que é a questão de gerenciar a nossa energia. Até porque, se você não gerencia a sua energia da máquina humana, a energia pessoal que você tem, realmente você pode ter sonhos, metas, objetivos, e nada vai acontecer, porque a máquina humana, o seu corpo não vai estar acompanhando. Vamos então para o tema de hoje. Vamos então para a nossa aula de hoje. Vamos falar um pouco sobre gerenciar a nossa energia. Primeira vez que eu vi sobre o tema, eu estava lá naquela jornada de tentar organizar meu tempo. Então, a questão de agenda, e a gente estava tentando verificar o que seria melhor, se seria usar de repente agenda eletrônica, agenda manual, e tinha vários outros elementos ali para que você pudesse aprender a gerenciar o tempo. Até que eu cheguei num material que realmente falava que mais importante do que tentar gerenciar o tempo era gerenciar a questão da nossa energia. Porque às vezes nós nos colocamos à disposição e colocamos metas, objetivos, muita coisa para fazer, mas esquecemos que para que isso tudo aconteça, a minha mente tem que estar saudável, o meu corpo tem que estar acompanhando, e tudo isso parte da nossa energia pessoal. E existem 8 remédios naturais, elementos da natureza, que fazem com que você no dia a dia tenha a sua energia de maneira natural potencializada. E nós vamos falar um pouco sobre isso. E sempre baseado no quê? É o conceito da máquina humana. Porque quando nós fazemos essa comparação entre as máquinas que são eletrônicas, as máquinas que são mecânicas, etc., nós percebemos que para cada tipo de máquina você tem o combustível, aquilo que gera energia. Se você tem um eletrodoméstico, algum eletroeletrônico, né, algum produto eletrônico, aliás, na sua casa, você sabe que ele vai ter a energia para poder movimentar, ou vai ser a pilha, ou vai ser a energia elétrica que é fornecida, mas aí você tem que ter atenção se é 110, se é 220. Se você tem um carro, o combustível que você vai abastecer ele tem que ser compatível com o combustível que o motor aceita. Você também tem alguns elementos da própria mecânica do carro que vai fazer com que melhore a performance dele. E o que eu quero trazer para vocês aqui de maneira bem rápida são 8 remédios que você pode aplicar. São 8 elementos naturais que você pode aplicar no seu dia a dia, na sua agenda, na sua rotina, e eles vão ajudar você a potencializar a sua energia pessoal. Porque não adianta nada nós termos metas, objetivos, planos, ou trabalhar todas essas questões que trabalhamos até aqui, mas realmente esquecermos que quem vai potencializar, quem vai fazer tudo isso é realmente a máquina humana. Então eu preciso que a minha mente esteja boa e que o meu corpo também esteja saudável. Para isso, existem esses elementos. Então não basta querer mudar, é preciso ter energia para sustentar essa mudança. E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Então são 8 remédios naturais, 8 fontes, elas já foram provadas pelo tempo. A teoria ela é antiga, ela foi propagada muito no período ali de 1890 até 1930 nos Estados Unidos. Esses 8 remédios naturais são utilizados por algumas clínicas e hospitais no mundo inteiro como maneira de se ajudar as pessoas a serem mais saudáveis, não só aqueles que estão no hospital, mas também aquelas pessoas que estão fora, no dia a dia. São elementos que realmente a gente encontra no dia a dia. E é bem simples, quer ver? Ó? O primeiro elemento, dos primeiros remédios, é a luz solar, que é o nosso carregador natural. Nós poderíamos aqui ter uma aula de biologia ou, de repente, de física, falando sobre o quanto que o sol ajuda nas nossas emoções, na qualidade de vida. E a gente sabe de tudo isso que acontece. Mas eu trouxe aqui pelo menos 2 orientações básicas, né? A primeira é que a luz solar é a fonte original de energia da vida. Né? Nós percebemos que, realmente, sem a energia solar, nós não teríamos vida humana. E é claro que ela vem na dose certa. E o segundo ponto é que dentro desse aspecto de tudo aquilo que o sol pode trazer, existe a questão da estimulação da vitamina D. E a vitamina D ela é essencial para regular o humor e despertar o cérebro. Você percebe que quando há dias nublados e dias que estão chuvosos, as pessoas tendem a mudar um pouco o humor. E essa mudança de humor é justamente pela ausência dos raios solares. Mas é claro, existe um cuidado especial. Aqui eu não vou dar uma de médico, né, para poder passar todas as orientações, e você, dependendo da sua situação, do tipo de pele que você tem, do local onde você mora, você sabe que você precisa ter alguns cuidados. E são cuidados que eu não preciso aqui repetir. O único detalhe e o objetivo desse ponto, ao falar que você pode usar a luz solar, é você lembrar durante o dia de reservar um espaço do seu tempo. Aqui eu vou dar uma sugestão bem básica, que é simples, não agride ninguém, que é uma ação bem prática, que é você se expor ao sol por 15 minutos ao dia de manhã. Se você puder estender isso à tarde, também será essencial. Mas de manhãzinha, nas primeiras horas do dia, o horário que você percebe que o sol não está na sua potência máxima, né, ali nas primeiras horas, das 7 até as 10,
em algum momento você sair um pouco para que você possa receber essa energia, os raios solares realmente penetrando na sua pele. E é claro que existem algumas regras, você teria que realmente expor uma boa parte do seu corpo ao sol para que você pudesse absorver ou absorver o máximo possível. Mas é claro que diante das necessidades, das realidades, você faz de acordo com aquilo que é realmente essencial. A pergunta que eu faço para você é hoje ou ontem, né, que você está assistindo esse vídeo, pense aí, no hoje ou no ontem. Você se expôs um pouco ao sol? Você percebeu um pouco da diferença a hora que você se expõe ao sol? Ou já faz alguns dias, aliás, que está chovendo, ou que o tempo está nublado, ou que está frio, que você realmente percebe que o seu humor mudou, porque tem a ausência do sol. Então o sol é um dos elementos da natureza que você pode aplicar, ele está disponível a todos, você já sabe a época, e quando ele estiver disponível, use ele da maneira que você puder, sem fugir dele. Porque quem foge do sol, foge da vitalidade. Tá? O segundo remédio que nós temos é o ar puro. E aqui até tem um subtítulo que é oxigênio da clareza. Na questão do ar puro, nós temos dois pontos para ser destacado. O primeiro é a questão da própria semântica da palavra, ar puro. Ou seja, você ter acesso, o máximo possível de tempo, a respirar e realmente aproveitar aonde o ar é mais puro. Ou seja, caminhando no parque, indo de repente a um local onde há mais árvores, ou se você mora no interior, realmente aproveitar e trazer tudo isso, colocar isso tudo dentro dos seus pulmões. Agora existe também um outro elemento, que é realmente nós pararmos em alguns momentos do dia, principalmente quando percebemos que estamos ansiosos, percebemos que existem emoções que estão tentando sair do controle, e você fazer exercícios de respiração. A grande maioria de nós corre tanto, a gente se agiliza tanto, que muitas vezes esquecemos de parar para respirar, para colocar o ar dentro dos nossos pulmões, para que o nosso sangue seja oxigenado, para que nossa mente seja oxigenada e realmente exista clareza na nossa mente. Por isso que é o oxigênio da clareza. Então o oxigênio é o primeiro alimento do corpo, ele é essencial. E muitas vezes nós abandonamos isso. Você sabe que muitas vezes as orientações para uma pessoa que está estressada ou que está ansiosa, ou quando está até com, de repente, síndrome do pânico, ou começar a sentir que está começando a perceber que está perdendo um pouco o controle das emoções, uma das primeiras regras é você parar, respirar com profundidade, respirar e expirar, aquele ar renovando o ar do seu pulmão, para que a sua mente possa ter clareza e realmente você possa controlar alguns outros elementos do seu corpo. Sem uma respiração profunda, o cérebro entra em modo de baixa energia. Fazer exercícios de respiração, onde você renova o ar que está dentro de você e ajuda a oxigenar o seu cérebro. Isso realmente é essencial e muitas vezes a gente esquece. Então, se você está em casa, não está numa área verde, e às vezes você pensa assim, mas e agora? O que eu vou fazer? Você tem que renovar o ar que você tem. Então, de repente, você sai, você dá uma respirada, você renova, abre a janela, deixa o ar circular dentro da sua casa. São pequenas coisas que muitas vezes a gente faz de maneira até não percebida, mas que ajudam a realmente fazer com que a noite seja mais agradável, o dia seja mais agradável e que você tenha realmente clareza. Muitas vezes a falta de clareza, muitas vezes a falta de você renovar esse ar dentro de você, através da respiração e expiração, fazem com que realmente a gente se sinta mais pesado e cansado. Então, vamos aproveitar esse elemento natural que é respirar. E aqui tem um exercício, respire fundo várias vezes ao dia. Abra janelas e caminhe ao ar livre. Olha só, 3 atividades bem simples, né? Respirar fundo, abrir janelas para que circule o ar e caminhar ao ar livre. E é claro, enquanto isso caminha, respire, renove o ar e expire aquele ar que está dentro de você renovando. Respirar bem é pensar bem. Se falta clareza muitas vezes, se falta um pouco de ideias novas, realmente muitas vezes o que está faltando é fazer alguns exercícios de respiração. Um outro remédio essencial é a questão da água, é o lubrificante da ação. A gente passa muitas vezes o dia inteiro e às vezes até eu mesmo sou cobrado, né? E eu me cobro e outras pessoas me cobram realmente para que eu beba água, porque às vezes eu passo o dia inteiro e nem tomei um copo d'água. E a gente pensa que nós vamos sobreviver sem realmente renovar a água no nosso corpo. E a água é essencial porque a falta de hidratação ela reduz o foco. Muitas vezes a falta de clareza, dor de cabeça, muitas vezes até a irritação, o sono, o cansaço, ele é justamente porque o corpo está pedindo água para que ele possa renovar as suas células, para que ele possa se curar naturalmente. E beber água é um hábito. Beber água é algo que a gente não pode só deixar para fazer quando realmente o corpo está pedindo. A grande verdade é que quando o corpo pede, é porque já está entrando no estado crítico, porque ele já usou todos os meios, todas as águas possíveis, todos os líquidos possíveis que o corpo poderia fornecer, e agora então ele está clamando, pedindo para que você coloque água no seu corpo. A água limpa renova e transporta energia pelo corpo. É claro que aí quando a gente fala um pouco sobre hidroterapia, aí você vai envolver o poder da água, não só na questão de beber a água, mas também exercícios que você pode fazer, como natação, exercícios hidroginástica, também a questão do próprio banho, que a gente tem, os horários, a maneira como você faz para que isso se torne relaxante. Todo esse elemento da água, ele vai favorecer. Até porque 70% do nosso corpo é composto de água. Então nós não podemos deixar com que esse elemento tão simples e barato e abundante no nosso país seja utilizado. Então esse é um dos remédios. E o exercício simples comece o dia com um copo d'água e mantenha essa garrafinha por perto. Hoje, graças a Deus, nós temos diversas chances ou oportunidades, né, de você ir, de repente, num bazarzinho, numa loja, no supermercado, em algum local que vende essas garrafas d'água, onde você tem ali a questão da litragem até os horários, que ajuda você a manter esse hábito de maneira saudável. Quem não se hidrata, ele se sabota. Água, algo muito simples, essencial, mas que a gente tem deixado de lado. Ou seja, é o óbvio,
precisando ser dito, mas que precisa ser lembrado para que lá na frente você não sofra com algum problema na sua saúde. Um outro elemento também essencial é a alimentação saudável, o combustível da performance. O alimento, nós sabemos que é aquele combustível essencial, nós podemos comparar com a gasolina do corpo, né? Ou o diesel do corpo, ou o gás do corpo, aquilo que realmente é o principal do dia a dia, que não tem como esquecer, porque o corpo vai cobrar. Vai cobrar até muito mais rápido do que a própria água, vai cobrar muito mais rápido do que, de repente, a falta de sol, vai cobrar muito mais rápido, muitas vezes, até da questão de exercícios de respiração. Você sabe que a cada momento você vai precisar se alimentar. A comida, ela é energia. Mas nem toda a energia da comida é boa. Você sabe disso, porque muitas vezes eu posso comer eu posso me alimentar de um tipo de prato, comida, que vai me gerar muita energia, porque de repente tem muito carboidrato, tem açúcares e etc. Porém, faltam outros elementos que compostos, ou seja, juntos, eles vão favorecer o meu organismo, proteínas, sais minerais, de repente algum outro tipo de elemento químico que vai ser necessário para o meu organismo e que muitas vezes eu estou deixando por conta da alimentação que não é rica. E quando eu falo rico, não é questão de alimentos caros, de alimentos que são raros, de alimentos custosos, mas alimentos que estão à disposição, que muitas vezes nós deixamos de utilizar, como frutas, verduras, um prato bem colorido. E é claro que um nutricionista ou qualquer outro vídeo que você vai comprar sobre alimentação saudável, talvez um livro que você tenha, ele vai dar as orientações básicas, que não existem contraindicações. Que pelo contrário, na verdade, quanto mais você tenta deixar o seu prato mais bonito, mais saudável, melhor é para a sua saúde. Então, alimentos naturais geram vitalidade. Os ultrapassados, ultraprocessados, aliás, eles geram lentidão. Então, tudo aquilo que é industrializado, ele vai gerar um problema realmente sério. Uma ação prática é reduza os industrializados. É o principal ali. Ah, eu quero ter uma alimentação melhor. Então começa a reduzir mais os industrializados e começa a substituir eles pelos mais naturais possíveis. Aquilo que você tem em casa. Quanto mais natural, mais próximo você vai estar de uma alimentação natural. Aumente frutas, legumes, grãos integrais. E olha só que frase poderosa. O que você come alimenta ou drena a sua produtividade? Pode ser até uma pergunta, né? Faça essa pergunta para você. O que você tem comido hoje? Ele está drenando a sua vitalidade, a sua produtividade, ou ele está aumentando, ele está te capacitando? A alimentação é um dos remédios também essenciais. Um outro, que é o quinto remédio, é exercício físico. O movimento é vida. Existe uma estatística que a grande maioria dos brasileiros são sedentários. E para você ser considerado sedentário, é só você ter menos de 120 minutos de exercícios semanais. E quando se fala em exercício, não é você ter que ir para academia, não é exercícios pesados, mas assim, é você estar 120 minutos a menos sem atividade física nenhuma. E nós temos hoje, na grande maioria das cidades, parques, onde você pode caminhar 20 minutos, 25 minutos. Imagine, se todos os dias você fizer uma caminhada de 20 a 25 minutos, ao final de um mês, você já não estará, ao final de uma semana, aliás, você não estará mais no hall, né, ou no grupo daquelas pessoas que são sedentárias. Por quê? Durante a semana, você fez movimentos, e dentro desse movimento, quando você sai, quando você está caminhando, você está recebendo muitas vezes o sol, você está tendo uma respiração melhor, e é claro, você está tendo um contato com a natureza, e isso favorece com que o teu organismo realmente potencialize. Melhor do que muitas vezes fazer esse exercício num local fechado. Mas é claro, cada um dentro da sua realidade. Então, o exercício físico é movimento para a vida. O corpo ele foi feito para se mover. A partir do momento que você deixa ele parado, ele vai perder a sua capacidade, a sua vitalidade. E é claro que muitas vezes, quanto mais novo, nós temos a tendência de nos movimentarmos mais. Por conta de tempo, por conta de oportunidades. Mas conforme nós vamos avançando na idade, as responsabilidades vão realmente crescendo, nós vamos diminuindo. E é claro que conforme vai chegando a idade um pouco mais avançada, você percebe que vai perdendo força, vai perdendo a vitalidade. E isso não é só por uma questão da idade, é realmente por uma questão de mudança de hábitos que vão fazendo e favorecendo com que o seu corpo vá se deteriorando de maneira muito mais acelerada e mais rápida. E você pode, então, conservar o seu corpo de uma maneira mais saudável, fazendo pequenas mudanças. E uma delas é a questão do exercício físico, porque o sedentarismo mina a energia e afeta a clareza mental. Então, nós precisamos sair do sedentarismo e irmos, então, para o movimento. Então, a ação prática é caminhe 30 minutos por dia. Ou mova-se de alguma maneira, mas não fique parado. Você precisa caminhar, você precisa fazer exercício. O melhor mesmo não precisa às vezes correr, mas faça uma caminhada no parque, na sua quadra, ao redor da sua casa, realmente nos horários que são os horários melhores para você. Mas não deixe de fazer, porque quando você se coloca em movimento, as outras coisas também se movimentam ao seu favor. Corpo em movimento, mente em expansão. Nosso sexto remédio é o descanso, o recarregador natural. A grande maioria de nós estamos no modo acelerado, correndo para um lado, para o outro, fazendo exercícios e muitas vezes trabalhando, estudando, conversando, e nós queremos aproveitar ou maximizar nossos resultados, economizando muitas vezes aquilo que é o essencial para o corpo humano, ou seja, a questão do descanso. Nós sabemos que a depressão, ela tem como um elemento principal a privação do sono. Muitas vezes a gente vai deixando, como eu só tenho 24 horas, eu tenho 24 horas, você tem 24 horas, não conseguimos aumentar essas horas, algumas pessoas tentam fazer com que o dia renda mais, trabalhando de repente 18 horas, ficando acordado muitas vezes 20 horas e reservando então de 3 a 4 horas para dormir. Alguns que eu conheço até dormem menos e eles acreditam que fazendo isso estão sendo mais produtivos. Bom, o que realmente está acontecendo é que essas pessoas estão sendo mais ocupadas, estão tendo mais atividades, mas realmente se estão sendo mais produtivas, só o tempo vai dizer. Por quê?
produção de quantidade hoje sem qualidade no futuro, ela tende a perder a sua potencialização. Então, se você quer realmente ter uma qualidade de vida melhor, resolver os problemas de maneira mais tranquila, ter realmente um corpo que vai ser mais saudável, você não pode abrir mão da questão do descanso, da maneira como você descansa. É claro que existem várias regras. O horário, muitas vezes, que você vai dormir. Quanto mais cedo você vai dormir, melhor para o seu corpo, melhor para a renovação das suas células. Alguns não é possível por conta da faculdade, por conta das atividades do trabalho, muitas vezes pelo horário que ele vai ter que entrar no outro dia de manhã no trabalho, como, por exemplo, a grande maioria do pessoal que trabalha na área têxtil, principalmente na região do Vale do Itajaí, eles precisam acordar muito cedo, porque às vezes às 4, 4h30 já estão trabalhando. Mas o que você deve fazer é dentro da sua rotina, dentro da sua realidade, ver o quanto que você está podendo trabalhar com essa questão do sono. Melhorar muitas vezes a iluminação do quarto, ou seja, reduzir a iluminação, deixar luzes que deixam com que você relaxe o corpo, muitas vezes até tirar a TV do quarto, evitar ou eliminar as distrações ao dormir, etc. O descanso ele é essencial. E de todos esses, talvez, eu acredito que seja um dos mais importantes, que tem sido negligenciados. A pausa é parte do progresso. Não é só também o repouso à noite, de você dormir, mas também dentro das atividades. Eu ensinei para algumas pessoas, em algumas mentorias que eu fiz, e você talvez esteja assistindo, a técnica Pomodoro, que é uma técnica onde você dedica, nos primeiros minutos, ali 25 minutos, 30 minutos de foco total, e você dá uma parada de 5, 6 minutos, para que você possa dar aquela oxigenada no cérebro, para que você possa ir lá beber um pouco de água, você possa caminhar e se movimentar. É uma técnica, mas existem outras técnicas onde você pode ter atividades de alto impacto, alguma coisa que você vai usar muito a sua mente, ou que você vai usar muito o seu corpo, mas ter momentos também de micro descanso. Não precisa ser muito, 5, 6 minutos, onde você muda um pouco a atividade, onde você pode sentar, onde você pode relaxar um pouco e assim renovar a sua energia. Mas o sono, ele realmente reorganiza o cérebro e renova o corpo. Tá? Uma ação prática, então, é você dentro da sua realidade, tentar dormir de 7 a 8 horas por noite e praticar pausas reais durante o dia. Tá? Pausas pequenas, de 3 a 5 minutos a cada. Uma sugestão que é utilizada por muitas pessoas, é a cada 25, 30 minutos de atividade, realmente você parar esses 5, 6 minutinhos para que você possa dar aquela renovada. Então descansar não é parar, é se preparar para o próximo passo. Quando você descansa, você não está perdendo tempo. Pelo contrário, você está afiando o machado, afinando o instrumento e se preparando para se potencializar e fazer muito mais. Um outro elemento também, o remédio, é a temperança, que é o poder do equilíbrio. Muitas vezes, as pessoas, quando elas entram em contato com esses remédios, ela esquece que o equilíbrio ele é mais importante. Então, a quantidade de sol tem que ser o essencial, não precisa ser muito, não precisa ser pouco. O exercício, muitas vezes a pessoa quer ficar muito tempo na academia, fazendo só exercício, e esquece que precisa repousar. Muitas vezes, a questão da alimentação, mesmo sendo saudável, se ela for exagerada, ela vai causar problemas talvez até maiores. A questão do sono, você pode, de repente, ir dormir 7 horas, mas se a qualidade do ambiente que você está, ou outros problemas que você vai deixar de fazer, outras situações que você vai deixar de realizar por conta daquelas horas que você vai estar dormindo, por não ter um equilíbrio entre a realidade que você está vivendo, pode causar outros problemas. Ou seja, o resumo de tudo é que temperança, que é esse, dentro dos remédios naturais, a palavra original da teoria é temperança, mas o objetivo é trabalhar a questão do equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio em todos esses remédios, e não só nesses remédios, em todos os fatores da vida. Então, temperança é o equilíbrio entre o que precisamos e o que exageramos. Muitas vezes a gente não precisa de algo a mais e a gente quer porque pensa que é saudável. Não. Excesso de trabalho, por exemplo, redes sociais ou estímulos esgota a nossa mente. Então, tudo que é demais faz mal. Então, a gente precisa ter essa dosagem, esse equilíbrio para que a gente possa ter uma saúde prática. Então, a ação prática define limites saudáveis. Por exemplo, você pode começar diminuindo o uso de telas, celular, TV, notebook, qualquer coisa que estimule um pouco mais a produções de hormônios, produções de outros elementos que muitas vezes está fora do horário. Por exemplo, na hora de dormir, a ideia é que você produza mais hormônios que são hormônios relacionados ao sono. Então isso vai ser gerado se a luz que você está usando no quarto for mais escura, talvez uma luz azul, uma luz amarela, o ambiente, a temperatura do quarto, o som, tudo isso vai favorecer para que você possa ter realmente uma noite saudável. Então, alta performance não é fazer tudo, é fazer o essencial com a energia certa, ou seja, ter equilíbrio em tudo que nós fazemos. E o oitavo remédio, e aqui eu quero pedir novamente permissão, mas dentro da teoria desses 8 remédios naturais, o oitavo remédio é confiança em Deus ou ter fé, ou seja, a fonte suprema da energia. E é claro que aqui eu não vou entrar na questão religiosa, mas eu acredito que pelo menos 80%, 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo são cristãs, então professam talvez religiões diferentes, doutrinas diferentes, mas creem que Jesus Cristo e creem que Deus ele é a fonte de toda a vida. Então, dentro dessa teoria, viver tentando controlar tudo gera ansiedade e desgaste. Mas quando nós confiamos em Deus, e quando realmente, muitas vezes, não tem força suficiente para avançar, a confiança que você tem em Deus, essa fé que você tem, ela pode te ajudar a renovar a sua energia, mesmo quando, muitas vezes, o estresse, a angústia, a frustração, o medo, a falta de coragem, ou a falta até mesmo de ter elementos naturais à disposição sua, fazem com que você realmente baixa a sua energia. Então já existem estudos comprovados que a fé, a confiança em Deus ajuda a gerenciar a energia. Então confiar é libertar a mente do peso do medo e abrir espaço para a paz e clareza. Então a fé atua como uma força invisível que renova o ânimo, acalma os pensamentos e fortalece o coração para continuar, mesmo quando não se vê o caminho inteiro. E uma ação prática é, comece o dia com um momento de fé.
Então, se você crê em Deus, uma oração, agradecendo, isso é essencial. Isso não é só uma questão de doutrina religiosa. Isso não é só um ritual religioso. Orar de manhã, orar durante o dia, faz com que você realmente tire um pouco o peso da sua mente, onde você possa conseguir alcançar alívio, principalmente se essa oração, eu creio, for direcionada a Deus. Um agradecimento ou simplesmente um tempo de silêncio para reconhecer que você não precisa carregar tudo sozinho é essencial. Então, confiar em Deus, a confiança em Deus é o descanso da alma. A fé é a energia que nunca se esgota. Então, muitas vezes, quando todos esses outros 7 remédios eles não funcionam ou quando eles estão inacessíveis, a gente sabe que a fé, a confiança em Deus, ela realmente está acessível. Bom, e chegamos então ao fim. Você não precisa de fórmulas mágicas, você não precisa da reinvenção da roda. O que você precisa é ter hábitos saudáveis, que recarregam sua energia todos os dias. E o convite prático que eu faço para vocês durante a semana, como eu disse, nós não teremos exercício, né? É que você escolha um desses remédios para você aplicar hoje. A cada semana adicione mais um, até incorporar todos. Se você conseguir colocar mais do que um remédio, melhor ainda. Mas é essencial. Muitas vezes nós não estamos avançando, não estamos conseguindo alcançar nossas metas, objetivos, porque realmente a gente não está sabendo trabalhar com a energia que o nosso corpo produz. E para que eu possa realmente avançar e superar os obstáculos, eu preciso ter um nível de energia elevado. Se fizer sentido para você e você puder aplicar esses 8 remédios, eu tenho a plena certeza que, como eu já conheço outras pessoas que aplicam, vai dar resultado para você e você vai ter uma mudança extraordinária. Espero que essa aula tenha sido realmente renovadora para você, apesar dela ser curta. Se você precisar depois, ao final da jornada dos hábitos, eu vou entregar para vocês outros materiais que você pode se aprofundar dentro desses 8 remédios naturais e outros elementos também que nós trabalhamos ao longo dessa jornada. Eu vejo você então na semana que vem. Ok, estamos encerrando então essa 14ª semana. Na semana que vem eu te convido a continuar essa jornada. Vamos falar sobre um tema que é gratidão e vamos trabalhar esse tema baseado no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. E é claro que é um dos elementos, uma das ferramentas que nós devemos colocar no nosso dia a dia para que realmente as coisas aconteçam. Então eu espero você na semana que vem. Para essa semana não teremos exercícios. O que a gente pede realmente é que você aplique esses 8 remédios que nós trabalhamos hoje no dia a dia de uma maneira simples. Coloque ele na sua rotina, coloque eles na sua rotina e realmente você vai perceber um aumento da sua energia pessoal, um aumento da energia do seu corpo para que você possa tirar tudo aquilo que está na sua mente, tirando também tudo aquilo que está no papel e colocando em ação e passando então a realizar. Deus abençoe você ricamente e nos vemos na semana que vem. Até mais.